você passou pelo depoimento onde você fala que você tinha medo de ficar com meninas e elas descobrirem que você também ficava com homens. E a gente conversa muito sobre isso porque eu e a Fê, a gente é bissexual. Eu descobri minha bissexualidade há pouco tempo, eu me assumi como gay. E a gente tá nisso ainda, eu ainda tô descobrindo que algumas meninas realmente não curtem, que alguns caras também não curtem. Você acredita que tem uma banalização bissexual dentro do movimento e fora também? Acredito que tem um privilégio, por um lado, porque você muitas vezes passa como o que é normal, né? Como o que é normativo. E acredito que existe dentro da comunidade LGBTQI+, existe eu diria que quase uma reprodução dessa normatização. Então, por exemplo, é muito mais fácil você entender quando uma menina heterossexual, uma menina cisgênera heterossexual, decide viver uma relação gay. Ou quando um homem que tem um grande histórico com mulheres, né, um homem heterossexual já foi casado, tem filhos, e aí ele vive uma relação, tem uma transa. E aí é muito engraçado porque eu acho que é mais comum a gente falar assim, fulana é bissexual, fulana é bissexual. Quando, por exemplo, isso é o que eu sinto atualmente, né? Então, por exemplo, eu construí um grande histórico de relações gays, né? Me relacionando com outros homens, e quando eu fico com uma menina, eu dentro da comunidade LGBT sempre vejo olhares do tipo tá forçando, ou tá querendo parecer algo, ou putz, desencana disso, ou mesmo uma reação das meninas de como se aquilo fosse só uma brincadeira e na verdade, poxa, não é uma brincadeira. Então eu sinto um pouco esses olhares que tem um pouco incutido essa ideia de como se a sexualidade fosse uma gavetinha mesmo, né? Então você precisa estar engavetado em algum lugar, né? Como se a sexualidade fosse menos fluida do que ela realmente é, né? Eu acho que esse rolê, né, que você falou de às vezes você ficar com uma menina e as pessoas acharem que é brincadeira, né? Eu acho que é a invalidação, né, da nossa relação como bissexual. Quando, por exemplo, eu tive uma conversa com uma pessoa que ela não entendia muito disso, e aí a gente estava falando sobre uma amiga minha que ela é bissexual e ela tá namorando com um homem, e ela falou assim, mas ela tá num relacionamento hétero, então agora ela é hétero. Eu falei assim, ela continua sendo bissexual, ela tá num relacionamento. Claro, justamente. O relacionamento é hétero, mas a relação, quer dizer, a atração dela continua sendo bissexual. E você já passou por algum momento alguma relação que você teve com uma menina foi invalidada? Não, porque eu não tive, depois desse bloqueio que eu tive em relação às meninas, no começo da minha vida adulta, eu não tive nenhuma relação heterossexual profunda, assim. Eu tive transas e ficadas, e não deu tempo de ser invalidado nesse sentido por ter construído uma relação. Nenhuma relação foi tão longe assim. A gente gravando esse documentário, a gente percebeu bastante que muitas pessoas têm dificuldade de se assumir como bissexual, porque quando o homem se assume como bissexual, ele é rotulado como gay, né? Exato. E a mulher, ela é muito sexualizada, ou senão, tipo, ela só tá querendo chamar atenção. E uma coisa que a gente bissexual escuta muito durante nossa vida é que a gente constantemente
questionado sobre nossa sexualidade, né? Uhum. Do tipo, se você tá ficando com uma menina, você tem certeza que você é gay? Uhum. Não, eu sou gay, eu sou bissexual. Qual a sua relação com isso? Qual o seu pensamento sobre isso? Eu sinto que eu fui mais questionado sobre isso, mais questionado sobre estar, quando eu estava com uma menina, mas você é gay mesmo? Esse tipo de questão surgiu mais do meu pai e da minha mãe do que dos meus amigos, assim. É uma coisa um pouco de, não, mas espera aí, então você agora voltou a ser heterossexual? Não, continuo sendo bissexual, continuo gostando de homens. Estou tendo uma relação com uma menina, mas eu via por mais que os meus pais lidem muito bem, eu namoro há muitos anos, eu tenho uma relação com um homem, há muitos anos sou casado no papel, inclusive, e meus pais têm uma relação ótima com meu marido, no caso, e com o fato de eu ser gay, mas claramente eles rolam um brilho no olho. Será que ele vai me dar netos genéticos? Acho que tem um pouco esse tipo de pergunta que se faz, sabe? E você teve alguma proximidade com religião na sua vida? Com? Proximidade com religião? Você teve? Eu tive alguma proximidade com religião, mas uma distância segura, eu diria. Eu fui batizado porque a família do meu pai insistiu muito para que eu fosse batizado, porque minha mãe não queria que eu fosse batizado. Fui batizado católico, cheguei a estudar em algum momento num colégio católico, porque era um colégio que meus pais podiam pagar e tinha aula de catolicismo, mas não fui obrigado a fazer nada e nunca me interessei muito pelo assunto, assim. Minha mãe desde muito cedo me apresentou muitos temas religiosos na vida, assim, porque minha mãe me apresentou o budismo, me apresentou o candomblé, me contou sobre, então, por exemplo, na minha infância tem até uma coisa bem engraçada, porque minha mãe não deixava ela não lia pra mim contos de fadas desses clássicos, porque ela achava que esses contos todos têm essa moral muito do bem e do mal, então você ou é do bem ou é do mal. Ela lia pra mim sobre mitos gregos, mitos dos orixás, sempre com onde essa polaridade bem e mal está colocada num ser só, né? num Deus só. Então Deus é bom e mal. Deus é o diabo e Deus, né? Não existe essa separação, né? Então eu tive bastante contato, por exemplo, eu fui batizado católico, mas desde pequeno tive bastante contato com a história do candomblé. Então, assim, minha relação com religião é bem numa distância segura. Então não teve nenhum momento que isso impactou na sua vida como pessoa LGBT? Não, a religião nunca foi uma questão para mim enquanto LGBT, sempre foi enquanto nada, né? Porque a religião pode interferir em muitos lugares para além da sexualidade e nunca foi uma questão muito presente, assim, até porque acho que como eu tive essa questão também da minha irmã ter nascido com todas essas questões tão profundas de existência, assim, né, porque ela ela tinha uma doença, ela tem uma doença super desconhecida e que durante todos os primeiros anos da vida dela, até os 11 anos, os médicos diziam, ela vai morrer, ela tem 1 ano de vida a mais. Então a gente lidava com uma questão existencial na minha casa de um jeito
muito particular, assim, não cabia muito um Deus tão careta, sabe? Ou não cabia muito uma religião tão careta, tão quadrada. Eram questões que de alguma forma apresentaram-se ampliando tudo isso, sabe? Dizendo assim, putz, a vida é mais complexa do que ser castigado apenas. Alguém tem alguma pergunta? Já vai para a última parte